A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo ler um texto aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante, que diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Ouvintes da palavra de Deus, vemos aqui o profeta Jeremias, e foi um dos profetas que profetizou durante os reis de Judá. E profetizou durante os últimos três reis, que foi Josias, Joaquim e Zedequias. E nesse texto da palavra de Deus, ele diz, Deus usa para dizer que um novo concerto Deus faria com o povo. Ainda diz mais, não segundo o concerto que eu fiz com eles quando tirei da terra do Egito. Né? Então, nós sabemos que Deus, havendo tirado o povo do Egito, quando chegou no Sinai, Deus fez um concerto com o povo. E um concerto de sangue. A Bíblia diz que Moisés mandou uns mancebos oferecer um sacrifício a Deus, e tomou o sangue e pôs na bacia. E metade jogou no altar e a outra metade jogou no povo. E disse: Este é o sangue do concerto que Deus vos tem mandado. Esse é o primeiro concerto, o primeiro testamento, o primeiro pacto que Deus fez com o povo judeu. Pacto podemos chamar de pacto de sangue. E ele disse: Este é o sangue do concerto que Deus tem feito para convosco. E jogou sobre o povo. Nós temos visto que é com sangue que Deus trata com a humanidade quando se refere ao pecado. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis, quando Adão caiu em pecado com Eva, a Bíblia diz que Deus os vestiu com pele, simbolizando a justificação pelo sangue. Com pele, querendo dizer que foi feito um sacrifício e tirou a pele para vestir Adão e Eva. Isso é um símbolo da justificação através do sangue. Até o salmista diz: me vestiu com vestes de justiça. E vemos a partir daí o outro caso de Caim e Abel, onde Caim oferece dos frutos da agropecuária, mas Abel oferece das suas ovelhas e tal. E a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Né? Primeiro, porque Abel era justo, segundo a Bíblia, né? Diferente de Caim. Segundo, que demonstrou com o sacrifício de animais sangue, e isso Deus se agradou. Então nós vemos os sacrifícios necessários, mostrando para Deus que nós somos justificados pela fé. E muito vem esses pactos de sangue, os patriarcas, Isaac, Abraão, Jacó, sempre construíam um altar e ofereciam sacrifícios de sangue. Tem até uma parte principal da Bíblia onde Deus faz o pacto com Abraão. E Deus ordenou que Abraão pegasse uma
cabra de 3 anos, um carneiro e uma bezerra, e partisse ao meio, provavelmente aos compridos, cortou aqueles animais ao meio e botou uma em frente da outra, que era para Deus e Abraão passar no meio daqueles animais, cumprindo assim aquela aliança. E a Bíblia diz que na hora de passar deu um profundo sono sobre Abraão e ele não conseguiu passar. Mas a Bíblia diz que Deus passou como uma tocha de fogo em meio àquelas bandas de animais cortadas, mostrando que Deus cumpriria o sacrifício, mesmo que Abraão não cumprisse. Daí em diante vemos os sacrifícios de sangue demonstrando que Deus exigia sangue, exigia sangue, mostrando que o sangue aplacaria a ira dele para a comunidade e assim ele perdoaria nossos pecados. Inclusive nesse pacto que acabei aqui de ler em Jeremias, Deus diz: e perdoarei as suas transgressões e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa é a promessa de Deus através de Jeremias, que Deus faria um novo concerto com o povo, um novo pacto, uma nova aliança. E o texto diz aqui que não segundo a aliança que eu fiz com eles quando os tirei do Egito. Eles não permaneceram naquele meu concerto, invalidaram o meu concerto, eu para eles não atentei. Então Deus diz: mas eis que esse é um novo pacto que eu farei com eles. Colocarei a lei no seu interior, colocarei a lei no seu coração. Inclusive isso aí nas palavras de Ezequiel, Deus diz: vos darei um coração novo, E Deus, esse novo concerto, tem o poder de nos espiritualizar, de nos vivificar, de nos transformar. E o primeiro concerto do Antigo Testamento não tinha esse poder. Por isso Paulo diz que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Agora nós podemos dizer: a lei é espiritual, mas eu também sou espiritual, com esse novo pacto. Deus nos dando graça, assim, de cumprir os seus mandamentos. Por isso esse novo pacto tem o poder de nos libertar, de nos salvar, nas palavras de Jesus. Aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele precisa nascer de novo. Nas palavras de Pedro, somos gerados para a salvação. Nas palavras de Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso que Paulo diz que se dada fosse uma lei, naquele concerto que nos vivificasse, nos transformasse, nos mudasse, a justificação, o perdão, a misericórdia e a graça seria pela lei. Mas a lei não tinha esse poder e nem tinha esse objetivo. Daí Deus dizer nesse texto que o novo concerto, ele colocaria as suas leis no nosso coração, ele colocaria no nosso espírito, no nosso entendimento, dando-nos assim condição para a gente cumprir os seus mandamentos. Porque a lei só exigia, mas a lei não nos dava condição. E essa era a intenção de Deus, mostrar para nós que nós não tínhamos condições de cumprir a sua lei. Mas ele prometeu um novo pacto. O primeiro pacto foi do sinal, que Paulo diz que gera filhos para a escravidão, filhos para a servidão. Esse é do Sinai. Mas o novo pacto, o novo concerto, o novo testamento foi feito com Jesus durante a última ceia, onde ele disse: este é o sangue do Novo Testamento para perdão do pecado. Em outras palavras, este é o sangue, quando ele deu o cálice simbolizando o seu sangue, que mais tarde seria vertido na cruz do Calvário. Ele disse: esse é o sangue do Novo Testamento que Deus nos tem mandado, cumprindo assim o que Deus falou através de Jeremias.
Eis que vem dias que farei um novo testamento, um novo concerto durante o seu povo. Porei as minhas leis no seu interior e colocarei no seu entendimento. E perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades não se lembrarei mais. Então esse novo concerto predito por Jeremias foi feito ali na última ceia, onde Jesus disse: esse é o novo testamento que Deus vos tem mandado. Por isso o escritor aos Hebreus diz que se aquele primeiro concerto fosse irrepreensível, nunca teria dado lugar para o segundo. E o escritor aos Hebreus diz que porque repreendendo-os, ele citando a profecia de Jeremias, que Deus, repreendendo-os, diz: eis que farei um novo concerto com a casa de Judá. Por isso nós estamos agora, durante esse novo concerto, estamos agora debaixo da lei de Cristo para a nossa salvação. Daí, tranquilizar os ouvintes da palavra de Deus, que Deus, vendo que diante daquele concerto não tínhamos condições de agradar-lhes, ele fez um concerto que nos espiritualiza, um concerto que nos transforma, um concerto que nos liberta, um concerto que nos dá condição de cumprir o seu mandamento, um concerto que, como diz assim, nós nasceríamos de novo, porque as suas leis é colocada no nosso interior, no nosso coração, não em tábuas de pedra. Daí Paulo chama a lei de ministério da morte, porque ela mata uma vez que nós não podemos cumpri-las. Então fica essa mensagem que agora nós estamos diante do novo concerto de Deus, onde ele, cumprindo as palavras de Jeremias ali naquele texto, ele diz: este é o sangue do Novo Testamento para perdão dos pecados. Porque estava predito em Jeremias, quando disse: eis que farei um novo concerto com o povo. Então que possamos ficar debaixo desse pacto, dessa aliança de Deus, para a salvação de todo aquele que crer. A paz para todos.